Muito bem, galerinha. Vamos retomando aqui para as nossas videoaulas. E agora, continuando ali na máquina virtual Linux que nós criamos, né? Na última aula nós criamos a máquina, acessamos ela via put. Eu só dei uma alterada aqui no tamanho da letra do put, né? Para a gente ver. E agora a ideia é transformar ela também num servidor web, né? Da mesma maneira que a gente fez nas aulas de Windows. Então, se eu pegar esse IP aqui, ó, por mais que eu coloque lá http, e o número desse IP, que é o meu novo IP, ó, vocês vão descobrir que ele não vai conseguir abrir. Não tem nenhum serviço associado ali que esteja permitindo, né, eu usar a porta 80 nesse meu IP público. Embora ela esteja liberada lá para usar, não tem como, né? Não tem serviço. Então, no Linux não tem um assistente. Então, a gente vai ter que instalar, ó. Vou colocar aqui, ó, sudo apt install. E vou colocar o serviço, que é o serviço que eu acredito ser o mais simples da gente instalar agora, que vai ser o Nginx, tá? E aí ele vai, vou dar um enter aqui, ele vai perguntar aqui se de fato tenho certeza que eu quero instalar, vou colocar o Y que sim. E aí ele vai instalar esse Nginx aqui para mim, ó, que é um serviço aí, HTTP, para que é praticamente automático, ó. Eu nem precisei esperar, deu reload já aqui, ó, e já está mostrando que está funcionando, tá? Poderia fechar aqui, colocar agora aqui o meu IP público, ó, já está acessando meu Nginx, tá? Então, podem reparar que aqui a gente já conseguiu criar um servidorzinho web. Professor, mas se eu quisesse mudar, que nem a gente mudou no Windows lá, né? Então, eu teria que... Na verdade, aqui dentro do Linux é um caminho diferente, né? Eu estou dentro do LS, eu estou dentro da minha pasta de usuário, que é do usuário Jucimar, que está dentro dessa máquina Linux. Eu teria que sair desse usuário, ó, cd ... que aí eu entraria no home, ó. O home só tem acesso ao meu usuário, então eu vou dar um cd ... de novo. E aqui eu estou na barra, que é a raiz do meu sistema. Ó. Se eu der aqui, eu estou um ls. Vocês vão reparar que eu estou aqui agora com os arquivos do meu Linux, né? E esse item está no var. Então, eu vou dar um cd var. E aí, quando eu der ls, vocês vão encontrar que tem o www. E aí, eu vou dar um cd www. Ó, ls, tem o html. Vou dar um cd html. E se eu der um ls, vocês vão reparar que eu tenho o index nginx-debian.html. Eu vou dar um rm nesse arquivo para remover ele. Ele disse aqui que eu não tenho permissão, então eu vou fazer com o sudo. Então, como eu não tenho a permissão dentro do Linux, né, o comando rm ele remove alguma coisa. E eu falei que iria remover o index nginx-debian.html. Ele perguntou se eu queria fazer isso mesmo, que era arquivo protegido. Eu coloquei o y dizendo que sim, disse que eu não tenho permissão. Então agora eu vou executar usando o sudo, que eu uso as permissões de superusuário, tá? E aí, ó, ele nem me perguntou mais nada. Ó. Se eu der um ls, não tenho mais arquivo. Ó. E se eu atualizar aqui, acesso 403, acesso negado, né? Erro 403, acesso negado. Mesma coisa que teve lá no outro, tá? Então aqui eu vou criar um arquivo, vou colocar assim, ó, nano index.html. Tá? E aqui eu vou criar um documentinho HTML, ó. Tá? Vamos ver aqui. Opa, ele não aceitou aqui a barra. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Pronto. Só tive um probleminha aqui com a barra que ele entendeu que era outro comando, né? Então vou colocar aqui a minha barra. Tudo bem. Aqui eu vou salvar ele. Como é que eu vou salvar ele aqui? Ó? Vou dar o Ctrl O.
tá? E vou dar Enter para salvar. Ele reclamou de novo que eu estou com a permissão negada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar, vou até sair, vou dar o Ctrl X para sair sem salvar. Vou colocar o N aqui. Essa pasta HTML, eu estou sem permissão de uso dela. Vou sair dela aqui, ó, vou dar um cd ponto. Vou dar um ls-l aqui, ó. Eu vou descobrir que a permissão aqui, ó, de escrita, né, de leitura, escrita e execução, ela tá só para o dono do arquivo. O dono do arquivo é o root, né? É só o superusuário que está podendo fazer isso. Então eu vou dar uma remediada aqui, permitindo que eu possa fazer essa alteração, tá? Então vou dar aqui um chmod, na verdade usando as permissões de superusuário, sudo chmod, né? Vou colocar aqui, ó, 77, isso aqui, ó, 774, se eu não me engano, né? E vou colocar aqui a minha pasta HTML. Vou dar o mesmo ls-l aqui para ver se ficou do jeito que eu queria, né? Ó, ficou basicamente isso. Só que eu vou colocar a execução também, né? Então, se eu não me engano aqui, eu acho que vai ser, deixa eu ver se vai ser o 5, o 775. Não lembro aqui agora, deixa eu ver. Isso, ó. Então, sudo chmod 775, ó. Eu vou poder, o dono vai poder fazer tudo, usuários do grupo do dono vai fazer tudo, o resto da galera vai poder fazer tudo, né? Então, essa é a sequência. Porém, eu não sou do grupo dele, então, para funcionar legal agora, sem eu ter que mudar muita coisa, eu vou colocar o chmod 777, tá? E aí, tudo bem que não é o tipo de permissão ideal, tá? Mas vou colocar nesse formato aqui só para poder rodar mais fácil agora para a gente. E aí sim, eu vou poder lá entrar na minha pastinha HTML. Vou poder dar o comando, vou até criar ela com outro comando, vou dar o touch index.html, porque com o comando touch eu crio o arquivo vazio, ó. Tá? Tanto que se eu der o ls, ó, vai ter o index.html lá. Se eu ativar aqui, ó, já não dá mais erro de acesso negado, porque tem um arquivo, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui pra gente também o nano. Vou abrir ele aqui com o nano, index.html, porque eu vou estar abrindo o arquivo com o editor nano. E aqui eu vou poder escrever, né, o que eu quero. Ó, vou colocar aqui. Ó, vou colocar a mesma base que eu coloquei lá no outro exemplo, que eu fiz lá o exemplo do... Opa. Deixa eu só dar um Ctrl C aqui, que eu acabei clicando onde não devia. Tá? E aqui eu vou colocar um head, ou head, que é o title. Vou colocar assim, ó, site Linux. Aqui eu vou colocar o body. E aqui por fim vou colocar um H1. Embora logicamente o site a gente não vai fazer aqui pelo nano, tá, gente? A gente usa outras formas, só envia para cá ele já para ser hospedado, tá? Eu vou chamar aqui ele de teste de site Linux. Tá? Vou dar o Ctrl O para salvar, Enter, tá? E posso dar o Ctrl X para fechar. Ó. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou testar, ó. Vou atualizar.
já vai estar mostrando aqui a minha pagininha, tá? Então, galera, basicamente isso aqui foi só para a gente ver como a gente pode publicar aí de forma fácil, né? Um site aí dentro do Linux, tá? E aí depois aí a gente pode estar dando clone, né, de algum repositório Git, jogando aqui dentro, sem problema nenhum, tá? Então a ideia foi passar esse recadinho para vocês que a gente consegue tornar uma máquina Linux aí dentro do Azure um servidorzinho web com uma facilidade grande, tá? Por enquanto aqui ele só vai estar rodando HTML, CSS, JavaScript, né? Não tem nenhum Node por trás. Mas aí depois, conforme for passando as aulas, a gente vai colocando mais serviços para vocês irem vendo aqui como é que vai funcionar. Belezinha? Um abraço para todos e até mais.